Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e trago mais uma implementação do sistema, tá, para advocacia. Agora, contendo como recursos, né, implementados aqui mais importantes, a parte aqui do site gerenciável, que pode ser totalmente personalizado pelo painel administrativo, e a parte de integração com inteligência artificial, tá? Que é uma das coisas que eu mais estou tendo pedido para poder integrar nos sistemas. Esse é o primeiro sistema em que eu integro, então depois vocês vão ver também essas integrações aqui em outros, né? Vou dar um exemplo rápido aqui do que eu fiz de integração para esse sistema de advocacia. O cliente, né, ele vai receber ali, quando ele procurar o escritório, ou até mesmo agora pelo site aqui ele tem a opção de preencher, tá? O site também é totalmente responsivo, como vocês podem ver, mas daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais. Ele tem a opção de preencher um formulário, que é um pré-atendimento jurídico, tá? Que o próprio advogado pode gerar para ele dentro do sistema, então ele recebe o link no WhatsApp ali para poder preencher, ou pelo site mesmo. E aqui ele vai escolher, né, qual que é o tipo de causa, né, a consultoria que ele quer, ele vai descrever com detalhes aquelas informações, ele vai colocar quais são os envolvidos que estão ali no caso, né, se já tem um processo em andamento ou não, né, e o que ele espera com esse atendimento, tá? A IA, ela vai coletar essas informações que foram geradas aqui, que foram lançadas, né, pelo cliente, e vai gerar um PDF aqui, ó, com a orientação jurídica com aquelas informações que ele coletou. E aí nós vamos ter dois tipos aqui, né, de PDF para poder trabalhar, tá? Um mais resumido e um outro um pouco mais detalhado. E por que ter dois tipos? Porque isso também vai influenciar, tá, na busca que ele vai fazer ali pela IA. Uma coisa aqui que é importante frisar: essas consultas, essas integrações com a IA, elas são pagas. É um custo muito, muito baixo, que vai compensar muito, tá? E agrega bastante ao sistema, mas eu já falo aí desse custo. Vamos lá, as outras coisas que eu implementei, e eu vou mostrar uma a uma aqui, além dessa parte aqui, né, de gerar essa instrução com IA, outro detalhe, eu fiz para isso. Mas você aprendendo, né, acompanhando, tendo tempo de acompanhar essas aulas, você pode utilizar para vários e vários outros recursos, não só dentro desse sistema, mas dentro de outros também, tá? Então, assim, eu fiz para uma coisa bem específica, que é ele gerar um PDF, né, com uma orientação jurídica, que pode ser mandado ali para o cliente, e o cliente vai ver detalhadamente aquilo que você vai fazer, né? Então, quais foram os resumos do fato, qual é a análise jurídica, né, qual que é a orientação estratégica que ele vai ter para o caso. Então, isso aí vai dar muito mais credibilidade e vai auxiliar o advogado, principalmente se for um advogado aí, né, que não tem tanta experiência assim, já vai auxiliar ele bastante aqui, ó, no que ele deve fazer para prosseguir com aquele caso, tá? Então, é uma análise excelente aí, né, que a inteligência artificial entrega. Além dessas informações, eu fiz aqui o seguinte: opção de cadastrar perícias no sistema, tá? Então eu tive alguns pedidos para isso, cheguei até a implementar isso de forma independente aí, né, para alunos que pediram. Mas aqui então nós vamos ter a opção de tá cadastrando essas perícias, depois eu mostro e explico mais também, tá? Vamos fazer o relatório delas e vamos aqui também, né, criar uma variável para modo de... Teve outras coisas menores que eu acho que eu não anotei aqui, que foi melhorias, por exemplo, na conexão do dispositivo, algumas coisinhas ali, né, que não foram anotadas, mas o principal da implementação mesmo, né, dos recursos aqui é esse controle aqui de perícias, tá? O site e a parte da IA. Vamos começar primeiro pela parte aqui, ó, do site. O site, ele pode ser, né, utilizado aqui tanto no desktop, ó, dessa forma. Aqui você vai para a área de dúvidas, que pode ser cadastrado no painel, depois eu vou explicar. Aqui você vai para os advogados também que estiverem cadastrados no sistema, aparece ali, e aqui a parte de acesso ao sistema, tá? Então são essas as opções que eu acabei deixando aqui, né, na parte superior. Aqui nós vamos ter todos esses campos, assim como esse vídeo, essas informações, cada um desses cards, tudo isso personalizado. Até isso aqui, ó, tá? O rodapé também, essa logo que está aqui, essa logo que está aqui em cima, essa imagem, a outra imagem que aparece aqui quando ele está no modelo mobile, ó, vou fazer aqui para vocês poderem ver. Então, quando ele estiver no celular, como ele é totalmente responsivo, ele vai ter que mostrar uma imagem mais vertical, tá vendo? Então, você tem a opção para poder colocar duas ali, tá? Mas funciona aí perfeitamente. Como que você vai editar esse site? Ele é totalmente editável aqui pelo painel, ó. Então, entrando no painel administrativo, vai ter a opção de site, e aqui você vai escolher, né, qual que é as fotos de fundo, tanto para o modelo web quanto mobile, qual que é a logo que vai aparecer lá em cima, se você quer que apareça ou não, tá? Porque não é todo mundo que gosta dessa logo aqui assim, porque às vezes você quer dar ênfase maior em um texto ou em alguma outra situação que tem ali. Quais são esses textos, né? Título, subtítulo, essas áreas onde estão os botões, você pode também mexer no nome dos botões aqui, caso você prefira, né, colocar
colocar outra estrutura, tá? Aqui abaixo, onde tem item 1, 2 e 3, que são essas áreas aqui também, você pode modificar. Se você apagar e deixar vazio algum deles, ele não vai aparecer nada, então ele some ali. Temos a área sobre também, que está na última aba, que você pode editar o texto e editar o vídeo dela aqui também, que vai ser recuperado aqui. Temos a área de recursos, que são cada um desses cards, esses quadradinhos que estão aqui. Eu não coloquei título para ela, mas se você quiser aqui, tem como você colocar um título que vai ser apresentado ali, tá? E cada ícone desse aqui tem como você também editar e personalizar lá. Aqui vai vir a parte dos advogados, então os profissionais que estiverem cadastrados no sistema, automaticamente já serão puxados aqui. Aqueles que têm nível de advogado. E aí já é o cadastro aqui em pessoas profissionais. Aí não tem nada a ver com essa aba aqui, não. A parte de perguntas, que é o que está aqui abaixo também. Então aqui você pode cadastrar as perguntas e respostas para poder, né, auxiliar aí algum cliente que estiver com dúvida. Então quando ele entrar no site ele vai conseguir ver isso. E a parte do rodapé, tá? Que é essa última aqui, ó. Que aí tem ali o título, né, tem o texto, que é o que vocês estão vendo aqui. Tá? E aqui vem o link para preencher, né, o formulário. Preencher o formulário é aquilo, se ele interessou aí e ele quer uma consulta jurídica, né, ele vai preencher os dados aqui. Na hora que ele terminar de preencher essas informações, aí ele vai cair aqui, ó, em casos. Aí nós temos essa opção aqui de caso solicitado, tá? Então, quando ele solicitar por lá, vem para cá. Aqui ele vai mostrar quais são os casos que estão pendentes, em análise ou concluído, né? E aqui também você pode puxar aqui acima por essas informações. E também pode puxar por data e filtrar um relatório. Esses casos, você tem também a opção aqui dentro do sistema, entrando em clientes. Uma coisa muito importante, todas as informações relacionadas a valores, dados e qualquer outra informação que tiver aqui é fictícia, tá? Somente para preenchimento das informações. Vamos supor que eu queira mandar para um cliente aqui, vou pegar esse cliente aqui, ó, e eu queira mandar para ele uma solicitação de caso, tá? Basta clicar aqui nesse botãozinho de disparo de mensagem, clicar em solicitar caso, se você quiser preencher, né, modificar a mensagem, pode também, e na hora que eu enviar, esse cliente vai receber no WhatsApp dele isso aqui, ó, solicitação de novo caso e o link. Ele não está mostrando esse link aqui clicável porque está em localhost. Eu esqueci de subir ele. Né? Geralmente eu gosto de subir o projeto antes de fazer esse vídeo. Acho que eu vou até dar pausa aqui para fazer isso, porque aí eu também vou testando as informações com ele já hospedado. Então lá eu fiz a instalação dele aqui, a hospedagem. Pode testar aí no site que sempre eu deixo para vocês testarem, advocacia.sistemazul.com.br, tá? Analisando aqui rapidamente o site, tudo certo. Eu vou até passar aqui pelo que eu expliquei, né? Eu vou clicar aqui para poder fazer o acesso. Aqui ó, ele já vai vir preenchido, eu já até coloquei ali, com as informações de acesso para vocês poderem testar também. E eu tinha mostrado inicialmente essa questão aqui ó, dos casos. Eu estava falando, né, dessa situação dos casos. Então, quando ele preencher lá, vai vir para cá, como caso solicitado. Eu vou até excluir esse de baixo aqui, que está marcando em análise, porque ele não está bem estruturado, tá? Ele não tem aqui informações preenchidas da forma correta. Esse outro aqui de cima, deixa eu até gerar um relatório aqui para poder ver se está tudo ok com o relatório também, tá ok. Esse outro aqui de cima, eu já simulei um preenchimento de informações, né, tudo fictício, como eu falei, que como se fosse um processo para indenização de danos morais, tá? Então aqui eu até utilizei a inteligência artificial mesmo para me dar esses textos aqui, né, simulando, e aqui não é obrigado a selecionar advogado, tá? Mas vamos supor que os clientes vão acessando o site e vão mandando essas solicitações de caso aqui. Ou aquela outra situação em que eu falei, né? Quando eu entrei aqui, por exemplo, em clientes, vamos voltar lá. E aí eu mandei aqui a solicitação para ele poder preencher o link, ó. Vamos fazer aqui de novo. Vou clicar aqui então novamente para ele poder disparar, né? Vou mandar solicitar o caso e vou clicar para poder enviar, tá? Então ele vai receber lá no WhatsApp dessa forma aqui, ó. Perceba que já veio como link. Quando ele clicar nesse link, ele já cai aqui para poder então fazer aquela solicitação. Isso pelo telefone mesmo. Então ele preenche os dados. Preencher os dados, vamos voltando aqui, ó. Aí vai aparecer aqui em casos, tá? Se ele não tiver associado nenhum advogado, qualquer advogado, quando estiver aqui, vai poder pegar aquele caso, né? Isso aí é interno aí no escritório, tá? Aqui, inclusive, ele vai ter como trocar, né, as informações aqui, ó, de status daquele caso. Então vamos supor que ele está analisando, ele mudou aqui, quando ele concluiu, né, o cliente vai fechar, se ele não for fechar também, né, pode excluir o caso aqui, porque isso aqui é só uma análise inicial mesmo. Agora se ele for fechar, marca como concluído e faz a abertura de um novo processo, né? Porque se aquilo ali não tiver um processo, por exemplo, em andamento, até mesmo que tenha, você vai ter que lançar ele aqui, você vai lançar o processo e dar sequência nas situações de processo que tem. Não vou mostrar nada de abertura de contrato, geração de contrato, processo, tudo isso já tem no vídeo demonstrativo e nas implementações anteriores, tá? Então eu vou focar só nessa necessidade aqui.
Aí vamos supor que acabou de chegar o caso para ele. O caso está pendente, né? O que o advogado vai fazer aqui? Aqui, ó, ele tem no primeiro botão a opção de editar os dados. Então, na hora que ele clicar, ele já vai conseguir visualizar tudo aquilo que o cliente gerou, tá? E tem outra situação aqui também, que quando ele preenche, o advogado recebe uma notificação. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Solicitação de novo caso, tá vendo? E aí vai mostrar aqui, ó, para o cliente, né? O cliente vai receber essa informação aqui, ó. Olá, vai vir o nome dele, seu caso foi registrado com sucesso, né? Assim que houver um retorno, então, assim que ele lançar lá, ele já recebe isso aqui, para ele poder ver que o escritório está analisando. O advogado, ele recebe também uma notificação, deixa eu ver aqui, ó, uma informação ali falando que tem um novo caso para ele, tá? Não estou achando aqui não, porque tem muita coisa, né? Porque aqui fica o link de teste. Deixa eu ver aqui, acho que foi no outro número. Nesse aqui. Aqui, ó. Então, ele recebe aqui o seguinte, ó. Solicitação de novo caso, tá vendo? E aí vem as informações aqui, tá? Então, tanto o escritório recebe, né, quanto o advogado. O advogado, olá, doutor Teste, um de seus clientes enviou uma solicitação de novo caso. E aqui ele vai mostrar a descrição também do caso, tá? Porque aí ele pode dar uma prévia análise, né? Ele vai saber que depois tem um caso aqui aguardando ele. Ok, chegou nesse ponto, né, ele vai analisar quais são as informações aqui do caso. Se não quiser nem ler, não precisa, porque na hora que ele mandar a IA fazer essa análise, ela vai gerar uma análise resumida. Vou clicar aqui para vocês poderem ver, ó. Ele vai carregar um pouco, porque demora, né? Tudo que ele tem que consultar na API, ele tem um tempo de delay, tá? Então ele demora um pouquinho para consultar. Mas com base nas informações que o cliente passou, ele vai fazer o detalhamento da orientação jurídica, tá? Isso aqui é o mais simples, ó. E aí ele colocou aqui algumas informações, né? Vocês podem parar o vídeo aí para ler caso queiram. Ou você pode aqui fazer uma análise mais completa, mais detalhada, tá? E aí ele passa um outro prompt para a IA, pedindo para ela analisar isso mais a fundo, tá? Com mais detalhamento. E é claro que esses prompts você pode também editar eles. Então é interessante depois vocês acompanharem a aula para você ver como que esses prompts eles são montados, né, para poder a IA receber essas informações e analisar essa informação, tá? Então, beleza. Esse aqui, ó, você pode ver que ele já coloca um pouco mais de informações ali, né, para o cliente. Ó. Então, ele dá um detalhamento para o cliente, para o advogado aqui, ó, porque isso aqui vai servir tanto para o advogado quanto, caso você queira salvar aqui e enviar para o cliente, também você pode mandar o PDF para ele, tá? Então, ele já faz essa geração. Cada consulta que é feita na API, ela tem um valor, tá? Eu já explico para vocês. Eu fiz aqui até então, antes estava em 21 consultas. Deixa eu abrir para vocês poderem entender como que funciona isso. Eu fiz 21 requisições, 7.624 palavras foram retornadas para mim nessas 21 requisições. Então, são 21 documentos desses que eu gerei. E 21 documentos desse gerado me deu um custo de 0,2 centavos de dólares, tá? Nós podemos colocar aí mais ou menos, então, nós podemos colocar 10 centavos da nossa moeda, né? Em reais aí. 10 centavos, ou seja, para 21 documentos desse, ou seja, 21 requisições de praticamente uma folha A4 cheia, teve algumas dessas requisições que até vazou aqui, deu uma segunda página, tá? Porque ele quebra aqui, na hora que dá mais uma outra página, ele vai para a página de baixo, então nós podemos colocar aqui no mínimo uma folha. Teve um custo de meio centavo por requisição. É um custo bom, tá? Pelo retorno que isso aí pode dar para um escritório, né, é muito interessante. Além da credibilidade, né, sem trabalho nenhum, o advogado já consegue montar aqui uma estrutura, um plano de orientação e pode repassar isso para o cliente. Então, ele vai ter uma credibilidade maior para o cliente fechar com ele ali e ele dar sequência no processo. Tá? Aí, então, aqui, né, se você utilizar, vamos supor aí, 100 por dia é muita coisa, mas 100 requisições que você fizer por dia dentro de um escritório, então, isso nós estamos falando de 100 análises de caso, tá? Porque depois que você gera uma vez, ele não precisa consumir mais a API. Aí que é interessante, ó. Porque ele consumiu a API uma vez. Ok. Você vem aqui, ó, e aqui tem o botão do PDF. Então, quando eu clico para ele abrir essa estrutura, ele abre o texto. Inclusive, aqui você pode modificar também o texto. Então, às vezes, tem alguma coisa aqui que na IA que você queira acrescentar, que você queira modificar, é só modificar e mandar geral.
E aí ele gera ele. Essas outras gerações que são feitas aqui não tem custo nenhum. Ela não entra lá, né, naquela quantidade de geração que foi feita pela IA. Tá? Por quê? Porque eu armazeno essa informação no banco de dados aqui, ó, e aí depois que eu consultei, eu armazenei no banco de dados. Então eu sempre busco daqui. Eu posso vir 1000 vezes aqui gerar, que ele não vai utilizar IA mais para poder gerar. Tanto que é muito mais rápido. Na hora que eu gero o PDF, ele vai na hora. Ele não fica carregando igual é quando você tem que consultar a IA. Então você consulta uma vez, ela te dá o detalhamento de orientação jurídica e depois, se você tiver que modificar, né, e fizer qualquer outra alteração, você vem por aqui, tá? Nessa opção. E aí você consegue gerar várias outras vezes. Então, se você fizer 100 análises de caso por dia, nós estamos falando de um valor médio de 50 centavos por dia. Então, assim, é um custo muito bom, tá? Dá para vocês utilizarem ele, essas estruturas, né, em vários outros aspectos aqui, não só dentro desse sistema, mas em outro. Como que você vai integrar essa IA aqui dentro? Aqui nas configurações, eu tive que colocar uma opção chamada Token ChatGPT, tá? E aqui você vai inserir o seu token que é gerado pelo próprio ChatGPT, lá na opção aqui, até onde eu mostrei para vocês, que é a opção da documentação dele, tá? platform.openai.com. Tá? E aí ali tem a opção de gerar o token. Mas vai ter um vídeo onde eu ensino aí, eu vou deixar também esse vídeo mais de forma fácil aí para vocês poderem gerar, caso vocês tenham dúvida. Quando você cria uma conta, né, no ChatGPT, ele já te dá $5 para você poder então ficar de crédito. Então vai dar para gerar muita coisa com esses $5, né? Agora, você implementou aí no seu escritório ou implementou para algum cliente seu, né, você passa para ele que ele vai ter, tá, caso ele queira, esse custo. Agora, e se ele não quiser utilizar essa análise, né, via ChatGPT? Não tem problema. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, é claro que a requisição automática não vai existir, né? Então ele não vai mostrar esses dois botões, tá? Mas você vai ter a opção de analisar o caso aqui, fazer alguma modificação, né, se você quiser aqui editando ele, tá? Eu não tinha falado disso ali, mas aqui serve para você poder editar e vai poder gerar o PDF por aqui, só que ele não vai vir com nada preenchido, porque quem faz isso aqui é a inteligência artificial que traz para a gente essa informação, tá? Então aqui você vai preencher, né, e vai enviar para o cliente manualmente. É claro que o advogado vai ter muito mais trabalho, né? Se for para montar uma estrutura dessa aqui, ó, ele já vai ter que demandar um tempo aí bem maior, tá? Então por conta de meio centavo, né, acredito que seja bem interessante a utilização. Então, acho que aqui eu expliquei bem essa estrutura de como que vai funcionar, né? Já vai dar para vocês terem uma noção disso aí, tá? Então, tudo isso aqui já foi explicado ali. A questão do site, faltou eu só explicar, esse recurso aqui também entrou nas configurações, ó, porque caso você não queira usar site, é só você deixar a entrada inicial login, tá? E ele já entra direto no login e não mostra site nenhum, não. Então, você tem essa opção, porque como foi um recurso que entrou agora, ele fica sendo opcional para você poder utilizar ou não. Além disso, tem a parte das perícias, né, que é o que eu implementei aqui, ó. Então, aqui você vai ter um menu chamado perícias, onde você pode adicionar, aqui é uma nova perícia, né, vamos fazer aqui, ó, eu vou selecionar, por exemplo, a data que vai ser do dia 11, né, às 15 horas, eu quero que ele me alerte, vamos colocar hoje, vamos colocar como se fosse hoje aqui, ó, 11 horas, dia 11 não, né, hoje é 8. Eu vou colocar 15 horas e vamos supor que 14h12 eu quero que ele me alerte, tá, sobre essa perícia. É só um alerta que ele vai mandar para o advogado que estiver relacionado a ela, para que ele possa lembrar, né, que ele tem aquela tarefa, aquela perícia, no caso ali, agendada. Aí aqui você pode colocar qual é a área da perícia, né? Vamos supor aqui, ó, que seja contábil. Se foi concedida ou não, tá? Se ela está atrelada, associada a algum processo, você vai selecionar o processo aqui. Qual é o advogado que vai acompanhar aquela perícia, se tiver, né, essa necessidade também, então você vai selecionar ele. Qual aqui é a vara ou comarca, então se você quiser colocar aqui também, né, alguma informação relacionada a isso, pode passar, tá? Se tiver sido chamado algum perito que também, né, especialista naquela área que vai acompanhar aqui, perito vai ter que ter um especialista, no caso está aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, especialista X, é ele que pode não ser obrigatório, tá? Mas se tiver algum especialista, né, que foi chamado, você pode definir também. E qual o perito responsável? E aí você vai lançar o nome também aqui, né, do perito responsável. Prontinho, se tiver alguma outra observação adicional, ela será colocada ali.
Quando eu salvar, ela vem para cá, mostrando o processo e todas as informações que foram inseridas. Vai ter opção de edição, né, de exclusão e de informações aqui da perícia, assim como também o relatório que vai mostrar o detalhamento de perícias dentro daquele período em que você filtrar aqui. Então é mais para fazer um controle mesmo para os escritórios que também trabalham com essa necessidade de perícia, tá? Eu vou aguardar aqui para ver se ele vai mostrar, né, essas informações aqui. Então, vamos lá. Aí aqui chegou o horário, né? Ele mandou então as informações, ó. O escritório, lembrete de perícia agendada, mandou todo o detalhamento daquela perícia, né? Qual é o horário, a data, a vara, todas as informações que foram preenchidas, tá? O número do processo que está relacionado a ela, o cliente relacionado à ação e o tipo de ação. Então, ele recebe esse lembrete com esse detalhamento. Tá? Então, basicamente, dentro desse módulo, é isso que eu desenvolvi, né? Para a gente poder agregar e deixar cada vez mais completo o sistema. Lembrando que se você tem alguma sugestão, tem alguma coisa que você queira também que seja implementada aí no sistema, pode ir mandando para mim que eu vou anotando e de tempos em tempos eu crio as implementações aí para a gente poder deixar cada vez mais completo o projeto. Que Deus abençoe e até próximas implementações.